Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando, então, mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Você que já estava aí acompanhando pelo aplicativo da Web Rádio, com a programação que é 24 horas, se puder, corre lá para o Instagram, ou melhor, para o Facebook, para o YouTube, para nos assistir. Hoje está aqui eu, a sua irmã Arielle Araújo, junto com a minha irmã Gisele Duarte. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz, Gi. A Gi, para quem assistiu semana passada, estava aqui com a Yasmin, né, cumprindo com a missão. E nós estamos aqui hoje, mais uma semana, né, com um compromisso com o Senhor e também com os irmãos que nos acompanham fielmente, para prestar relatório, mais uma semana, do que aconteceu, os compromissos. Nós estamos aqui gravando diretamente de Alvorada, né, que é onde nós gravamos e prestamos os relatórios, mas também tem relatórios de Pelotas, né, relatório lá de... Não é São Paulo, Atibaia. Atibaia. Então, temos ali os relatórios. A gente já recebeu também relatório lá de Santa Catarina, dos irmãos do seu Rogério, a Edilane. São irmãos preciosos que normalmente estão nos relatórios ali do pastor Gabriel, porque estão ligados diretamente a ele. Mas para quem já está acostumado, né, com a programação, já sabe como funciona mais ou menos. E para você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que você possa ficar aí até o final, ser abençoado. Eu creio sempre que com compartilhar uma palavra, algo que aconteceu na nossa semana, pode ser abençoador na vida de quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Então, se você já está aí pelo YouTube ou pelo Facebook, deixe seu comentário, seu alô. A gente sempre fica contente de saber que tem irmãos aí nos assistindo do outro lado. Para quem não sabe, esse programa ele é gravado, então a gente não consegue mandar um abraço agora, né, Gisele? Ao vivo, a gente não consegue. Nós, né, Ari? A gente queria, porém, a gente sempre deixa um abraço e depois a gente inclusive vai mandar um abraço para os irmãos que estavam na semana passada nos assistindo. Então, se você puder, já deixa aí o seu alô, o seu abraço, mas também cumpra aí com o checklist de copiar o link, compartilhar nos grupos de WhatsApp, colocar no Instagram, colocar nos status de WhatsApp, seja onde for, todos os meios de comunicação para que outras pessoas sejam alcançadas. É para isso que nós estamos aqui também. Não é somente para quem já é crente, né? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? É uma grande oportunidade para que, quem sabe, aquela pessoa que ainda não conhece direito como funciona a comunidade Ramá, aquela pessoa que daqui a pouco até mesmo pode ter um preconceito achando a igreja é chato, é cansativo, entra no nosso meio e vai ver que não tem nada de chato, pelo contrário, né? É isso aí. É uma grande oportunidade, né? Amém. E enquanto estava falando, eu me lembrei de uma coisa, né? A palavra de Deus diz que o Senhor ordena bênçãos em meio à comunhão. E uma coisa que a gente comentou semana passada, eu e Yasmin, foi que coisa maravilhosa a gente poder estar um pouquinho mais perto aqui através da comunicação, né, da tecnologia que nos une, né? Então eu consigo ver lá as gurias do Rio através do celular, através dos programas, né? Eu estou com o meu celular lá em casa, às vezes estou na rua, muitas vezes dentro do Uber fazendo as minhas coisas e vou aproveitar e ver como é que está lá, o que está acontecendo. Então que coisa maravilhosa, né? É a gente verdade. poder ter um pouquinho de comunhão, mesmo que seja lá de longe, a gente poder saber como tá, o que os irmãos estão fazendo, etc. Então, que bênção, meu irmão, que bênção, minha irmã, a gente poder estar um pouquinho mais perto através do relatório, né? Amém, é verdade. A gente muitas vezes usa a internet para as coisas erradas, né, e não valoriza as oportunidades que o Senhor vai nos dando de ter experiências com Ele mesmo à distância. Eu já compartilhei aqui em alguns relatórios, né, mas é sempre bom compartilhar e reforçar, mas eu já tive várias experiências assistindo Madrugada com Jesus. Sim. Agora não está tendo, infelizmente, mas eu sinto bastante falta. Assistia praticamente todos os dias, porque teve uma semana ou meses que acontecia Madrugada com Jesus todos os dias. Depois foi só para sexta-feira, depois acabou não tendo mais, mas de qualquer forma foi um programa que me abençoou muito.
Então, às vezes, a gente até negligencia, né? Ah, não, é online, não vou assistir, tô aqui fazendo as minhas tarefas. E, às vezes, eu tava lá arrumando meu quarto, arrumando minha cama, e ali Deus falava comigo, às vezes estava orando antes e depois, em meio à programação, Deus usava um irmão online ou uma irmã online para compartilhar um versículo, usar uma palavra, e ali Deus falar comigo, né? Eu caí, às vezes, de joelho no quarto, chorando. Então, Deus, ele é Deus, né? É onipresente, de fato. Então, onde a gente estiver com o coração aberto, o Senhor, ele pode operar, né? E falar com os irmãos. E o mais importante, né, Ari? O Senhor age de forma simples. A obra do Senhor é muito simples, né? Então, não precisa de muita coisa. Só precisa de um coração aberto, né? E de uma oportunidade. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade aqui, meus irmãos, da gente se ver, saber um pouquinho como está acontecendo as coisas aqui na Ramassul, né? E aproveitar esse tempo de comunhão aí com você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo. E é isso. Amém. 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 Então vamos aproveitar, né, a comunhão e a unidade de você que já está aí nos acompanhando, nos ouvindo ou assistindo, para entrar em oração agora conosco. Se puder, fecha os olhos. Se não puder, tá no trânsito, tá fazendo qualquer outra coisa, não pode fechar os olhos. Mas pode estar em espírito aqui conosco. Então, te convidamos para orar agora. Vou pedir para a Gi conduzir essa oração. Interceder, né? A gente precisa muito da intercessão dos irmãos, principalmente aí pela rádio, pela internet. Às vezes a gente faz toda uma programação, mas por uma coisa externa, algo que pode acontecer com problemas de internet ou até mesmo no computador, ou seja, o que for, pode impedir desse programa ir ao ar. Então a gente depende muito da misericórdia e do cuidado de Deus. Eu creio que a rádio depende disso todos os dias, né? O senhor está em tudo, né, Ari? Em tudo. O pastor Érico depende da misericórdia de Deus ali para falar na rádio todos os dias, né? E às vezes dá algum problema lá que outro, e mesmo assim a gente tem que procurar ser perseverante. Então por isso que a gente ora, né? Ah, mas um programa de relatório, vamos orar? Sim, a gente depende do Senhor para fazer absolutamente tudo. Amém, Gi? Amém. Amém. Bora lá. Amém, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntas aqui, eu e a Ari, nessa noite, fazendo a gravação desse relatório que vai ao ar na sexta. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que nos acompanham, que fazem, Senhor, ter todo o sentido a gente estar aqui. Nós estamos aqui através de Ti, por Ti, é para Ti, Senhor. É um mandamento Teu, Tu levantou, Senhor, Tu criou, Tu sonhou com esse relatório, Senhor, e colocou o Teu sonho no coração dos irmãos, Senhor, para estarmos aqui hoje fazendo essa gravação. Então, em nome de Jesus, Senhor, que seja tudo de acordo com a Tua vontade, nada fuja do Teu querer, que nada fuja, Senhor, da Tua direção, da Tua instrução, seja tudo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, os equipamentos, guarda, Senhor, a tecnologia de um modo geral, internet, Senhor, depois para enviarmos a gravação. Também durante, Senhor, ao momento que alguém esteja assistindo esse relatório lá na sexta-feira, Senhor, que Tu seja com essa pessoa, esteja, Senhor, no coração, esteja na mente, Senhor, para que toda a Tua vontade, todo o Teu propósito, Senhor, seja cumprido na vida de cada um que vai ter acesso a esse relatório, Senhor. Está tudo nas Tuas mãos. A edição, o cuidado, Senhor, tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória. Amém. Agora vamos aproveitar esse momento para mandar um abraço para os irmãos que deixaram seu comentário, seu alô, né? Na semana passada, a gente tem aqui 3 comentários. Bombando, né, Gisele? Bombando. A gente fala isso quando tá o culto bombando. Hoje nós temos 3 telespectadores. Bombando. O objetivo não é número, né, gente? São as pessoas. A gente tá aqui por causa das pessoas, então. E quantas pessoas daqui a pouco passaram, né, pela gravação, assistiram um pouquinho, não deixaram seu comentário, daqui a pouco assistiram e não puderam deixar ali o seu alô. Tem gente que ouve pela rádio e não deixa o seu comentário. Também. Então a gente sabe que tem mais irmãos nos conhecendo, né? E a gente quer conhecer também. Por isso que a gente pede que os irmãos, né, deixem seu comentário lá para a gente poder mandar um abraço. E nós tivemos aqui, então, no YouTube, a nossa irmã Evelyn Baumgart, a minha
discípula, também irmã da Aline Baumgart, lá do Rio. O irmão Carlos André, aqui de Alvorada. E a irmã Rita Martins, que não é a pastora, é a irmã Rita. A irmã Rita Martins, ela é mãe da Adri, sogra do André. É verdade, sogra do André. É isso aí, verdade. Aí. É tudo família. E ela é uma irmã fiel, tá sempre aqui nos acompanhando, sempre deixa o seu comentário. Então a paz do Senhor para esses irmãos que deixaram o seu alô na semana passada. E se você já tá aí nos assistindo pelo YouTube, Facebook, bora comentar. A Gisele é animada, ela faz uns convites. Bora comentar pra gente se alegrar, né, gente? Pra gente ver que tinha alguém lá com a gente. É isso aí. A gente fica bem contente. A gente compartilha lá no grupo de WhatsApp, entra e vai acompanhando os comentários ao vivo. Pena que a gente não pode mandar um abraço, mas aí a gente já fica se preparando pra semana que vem a gente mandar um abraço pra esses irmãos que comentaram. Então, esse é o exercício. Se você ainda não cumpriu com o exercício, vai lá e publica, né, compartilha, comenta, para que não só nos alegre, mas que outras pessoas sejam alcançadas, né? Uma coisa que eu ouço bastante, né, principalmente em podcast, coisa assim, eles falam, comenta, curte, compartilha, para que a gente mostre para o YouTube que esse programa ou esse conteúdo é relevante. Então, por que não fazer isso para as coisas do Senhor, né? A gente tem que mostrar para o YouTube ou para o Facebook, ou seja, qual for a rede social, que esse conteúdo é relevante, né? As coisas do Senhor, o reino sendo compartilhado. Então é isso que nós devemos nos dedicar, para que a palavra seja alcançada a lugares que daqui a pouco a gente não pode ir, mas a internet tem essa capacidade. São estratégias que daqui a pouco o Senhor vai dando, né, Ari? Não sei, né, gente? Teu vizinho, tua amiga, tua tia, sei lá. Tô dando exemplos aleatórios que estão vindo na minha mente, mas as pessoas que daqui a pouco tu gostaria de estar perto de ti, que tu gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra, quem sabe? Compartilha com essa pessoa o programa para que essa pessoa possa conhecer um pouco mais da realidade da tua congregação, né? Então é uma oportunidade, gente. Fica aí o convite. É isso aí. Mas, para esse primeiro bloco, a gente vai para um breve intervalo. Não saia daí, pelo amor de Deus. A gente já volta. É rapidinho, né? Isso aí. Pra gente comentar como foi a nossa semana aqui em Alvorada. Deixa eu prestar o relatório para os irmãos. E também, na sequência, você acompanhar os demais relatórios das outras localidades aqui da Ramassul. Explicando novamente, para que daqui a pouco alguém está nos assistindo pela primeira vez, esse programa ele acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde e nós, normalmente, estamos aqui de Alvorada, né, conduzindo o programa, mas você consegue acompanhar os relatórios das demais localidades aqui da região sul. A gente fala região sul porque tem Santa Catarina, né, que não é Rio Grande do Sul, mas está na região sul. Né? E temos ali os irmãos de Pelotas andando conosco e sempre deixando aí o seu relatório semanal também. O pastor Gabriel, que apesar de não estar aqui nessa região sul, ele sempre compartilha, né, a sua semana, os seus compromissos. É o nosso pastor chefe, digamos assim, né? É isso aí. Ele cuida de toda a Ramassul, por isso que ele acaba prestando um relatório e os irmãos de Santa Catarina estão ligados a ele, né, até para estar mais pertinho. Mas é isso, irmãos. Continuem aí que a gente já volta. Até mais. Beijo. A paz do Senhor, irmão. Sou Muriel da Ramá de Alvorada e eu estou ligadinha no relatório da Ramassul. A paz, meus irmãos. Meu nome é Maíngro, eu sou daqui de Ramá Pelotas. Eu vim trazer um versículo para vocês. Colossenses 3:12. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e escolheu para serem dele. Vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Amém. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramassul. A paz do Senhor, meus irmãos queridos. Estamos de volta com o nosso relatório Ramassul.
Primeiro bloco, a gente apresentou aí um pouquinho sobre como funcionam as coisas aqui. Um breve relatório bem leve. Agora a gente vai contar aí um pouco mais detalhadamente, né, Ari? O que aconteceu essa semana? Glória a Deus. Glória. E para os irmãos que chegaram, né? A paz do Senhor. Boa tarde. Boa tarde para você que acabou de chegar. Aleluia. Quem chegou no meio do intervalo, né? Não sabe o que está acontecendo. Como assim? Tem uma outra mulher ali, loira, dos olhos azuis, verdes. É verde? Depende. Depende do dia. Depende do tempo. Essa é a irmã Gisele, né? Abençoada. Esposa do irmão Vinícius, mãe do Josué. Isso aí. Ela normalmente está aí no Rio, no retiro, né? Para os irmãos que são do Rio. Glória. Né, já conhece a família dela. Então ela está aqui também nos ajudando, nos apoiando aí no relatório. Ficamos muito contentes e que vocês sejam abençoados aí com o que aconteceu aqui na nossa semana, né, Gi? Amém. Isso aí, pô. E o que aconteceu na segunda-feira passada? Vim aqui gravar relatório. Aleluia! Tava ela e a irmã Yasmin, né? Até prestando relatório para os irmãos. Na semana passada estava viajando a trabalho, então eu não pude estar aqui. Mas as irmãs fielmente, né, estavam aqui, né, cumprindo com o compromisso. E agora, essa semana, Yasmin que viajou, né? Foi para o Rio, mas de férias, né? Não foi a trabalho. Tá no Rio visitando Glória a família dela. Aproveitando, né? Aproveitando. E aqui a Gisele tá como um apoio da Yasmin, meu apoio. Quem sabe ela vai receber apoios. Né? Jesus é quem sabe, né? É isso aí. Bora lá. O senhor está preparando, né, vários irmãos, né, com esse compromisso do relatório, e a gente fica muito contente. Então, na semana passada, quem não assistiu, não fica triste, é só voltar. Toda a programação fica salva aí no YouTube. Então, elas estavam aqui compartilhando o relatório da semana passada. Mas além do relatório, que a gente faz normalmente na segunda-feira à noite, né, para ser passada na sexta, a gente também teve a reunião de oração com as irmãs. As irmãs, as senhoras de oração, as senhoras da intercessão, toda segunda-feira fielmente se encontram. É verdade. A gente tem agora uma caixinha com os pedidos de oração. Quem quer fazer um pedido, coloca lá na caixinha, as irmãs se reúnem e oram. Tem Amém. sido bênção. É verdade. Sido bênção. Uma igreja que ora, aleluia, né? O Senhor ele vai operando, vai fazendo, né, a favor da oração das justas ali, que estão pagando o preço, né? E elas já têm alguns pedidos de oração atendidos, já tem retorno, graças a Deus. Até tinha que ver com elas uma hora para vir aí compartilhar. É verdade, né? O que o Senhor tem feito no meio delas. Exato. Então, toda segunda-feira à noite, agora, por exemplo, elas provavelmente estão lá reunidas. Exatamente. Então, são as irmãs que fielmente estão ali cumprindo com esse compromisso com o Senhor, antes de qualquer coisa, né? Sim, com o Senhor. Sim. E aí vocês estão vendo a fotinha aí da semana passada, né? Quem estava na oração, né? Algumas tinham um compromisso com o Experiência do Lar, né? Semana passada, logo depois da gravação do relatório, tinha um encontro de um grupo com Experiência do Lar. Para quem não conhece, a Experiência do Lar é uma experiência maravilhosa. É um curso que o Senhor colocou no coração da irmã Dave Titus. Acho que é assim que fala. Me perdoem aí quem sabe falar inglês. Mas enfim, a irmã Dave Titus é uma americana que fez um livro e ela já é falecida, faleceu recentemente. E ela criou, então, uma casa, enfim, ela apelidou de mansão de mentoria, onde ela recebia semanalmente mulheres para apresentar esse curso, Experiência do Lar. E assim, o Experiência do Lar tem pessoas que, quando vão fazer, acham que é algo superficial, né? Olham aquele livro maravilhoso, lindo. No livro tem umas ilustrações maravilhosas, né? Umas fotos lindas, né? Cada mesa linda, né? E as pessoas acham que é só para arrumar a mesa, né? O curso é só para aprender a arrumar a mesa. As pessoas acham que o curso de Experiência do Lar é só um curso para apresentar, colocar frufru dentro de casa. E não é nada disso, né? O primeiro dia de encontro de Experiência do Lar já vai falar sobre dignidade e santidade dentro do lar. Então traz princípios bíblicos. Todo o curso todo ele através de princípios bíblicos. Então a gente o tempo todo, né? Como é que eu vou dizer a palavra? A gente cuidada pelo Senhor e
vamos aprendendo cada vez mais, um pouco mais a respeito da palavra do Senhor através do curso, né? Através da experiência do lar. Então, é um momento maravilhoso onde a gente aprende como é ser uma mulher de acordo com a vontade de Deus, né? Como Amém. O Senhor espera que sejamos dentro da nossa casa, né? A tua casa, ela é uma casa honrosa, feliz, que diz para as pessoas: entrem, sentem-se comigo, ou ela é uma casa que diz: vai embora, não tem lugar para você aqui? Então, esse curso é tremendo. Para você que ainda não fez o curso de Experiência do Lar, aqui no Sul, anualmente nós abrimos novas turmas. A nossa turma desse ano se forma agora até metade, fim do ano. Novembro, se não me engano, é a formatura, né, Ari? Não me lembro. Não sei. Ai, não Dessa me lembro. vez eu tô por fora. Nós já fizemos, a Ari também já fez Experiência do Lar. Sim. Mas enfim, né? Então, ano que vem, para você que quiser fazer, a gente até vamos ver aí direitinho quais são as datas para semana que vem a gente já ir colocando para quem tiver interesse. Mas quem tiver interesse pode comentar aí, né, no vídeo, a gente chama no privado e oferece aí mais detalhes. Eu não sei se o pessoal do Rio está apresentando Experiência do Lar. Acho que não, mas só lembrando que é online, né? Então Exatamente. Dá para todo mundo participar. Exatamente. Tem irmãs que fazem presencial, mas tem outras que fazem online. Exatamente. Eu tenho uma turma esse ano com a pastora Ana Paula e com a irmã Ju Martins, lá do Rio, de Nova Friburgo. A gente está fazendo online. Está sendo uma bênção, maravilhoso. Até nossa reunião desse mês vai ser semana que vem, na quarta-feira. A minha turma essa semana teve aí uma reunião maravilhosa na quarta-feira. Não tenho fotos aqui. Semana que vem eu trago fotos para vocês, se Deus quiser. Amém. E, então é isso. Fique você aí, sinta-se convidada, mulher de Deus, venha conhecer um pouco mais da vontade de Deus para sua vida, como Ele sonha, como Ele te projetou, né? Que tipo de mulher Ele espera que a gente seja. Isso aí, Experiência do Lar traz isso. Amém. Então, segunda-feira passada, houve, então, essa reunião do Experiência do Lar, da turma da Rita. A Rita é uma mentora também, está mentoreando presencialmente e também online. Essa semana foi online a reunião dela e fica aí com a fotinho, provavelmente. Tem que ver se... Eu não sei onde é que está a fotinho. Aqui. Em algum lugar. Então, aproveite aí para dar uma olhada como funciona. É tremendo, gente. Você tem que aproveitar, tem que curtir, é muito legal. A gente aprende muita coisa. E esteja preparada, você, mulher, para ser... Como é que a gente diz a palavra? Transformada? Também, impactada? Claro, também. Mas a gente toda semana, quando a gente tem a reunião, enfim, a gente edificada? Também, mas não é essa a palavra. A gente está recebendo aqui dos bastidores. Ai, faltou palavra, gente. Eu não me lembro, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Mas enfim, então é uma bênção aí, a Experiência do Lar. Aconteceu essa semana na casa da Rita, Amém. De forma online. E também na casa da Paula, mas foi em outro dia da semana. A Paula também está mentoreando, também tem uma turma híbrida, online e presencial. E também tem sido uma bênção. Aí, mas foi outro dia, mas daí no outro dia a gente coloca a foto, Sim. né? Tá. A Gisele já adiantou vários dias. Eu tô dando spoiler. Eu até esqueci de comentar para os irmãos, a gente tem aqui hoje nos bastidores o Vinícius, esposo da Gisele, e temos também o Josué. Que tá lá tossindo de vez em quando, que tá tossindo. Então esses são os irmãos que estão aqui fiéis hoje, né, nos acompanhando nos bastidores. Para vocês saberem, normalmente a gente compartilha aqui quem está nos bastidores para que os irmãos saibam também, né? Amém. Mas seguindo aqui com o nosso relatório da semana, na terça-feira nós tivemos os restaurares. Restaurar tem sido uma bênção, né? A gente tem entendido como propósito de Deus, direção aí da nossa liderança, de fazer o encontro em cada bairro, né, independente da casa. Se alguém querer abrir sua casa, a gente vai até lá. Ou seguimos, né, na casa dos irmãos. Toda semana, na terça-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos em cada bairro. Essa semana a gente teve aonde, Gi? Eu vou pedir a ajuda da Gi, porque essa semana eu não estava aqui, né? Essa semana, então, cumprindo aí com o chamado de estarmos mais próximos do nosso pastor, que ainda está se recuperando. Sim. Então,
A grande maioria maciça do povo aqui foi para casa do Taylor e da Rita. Ó, a fotinho aí, a Rita. Tá a fotinho aí do grupo. Ó o povo, gente. Olha o povo. Tudo lá. Tudo da 11 de abril. Esse é o povo da 11 de abril. Foi pra casa do Taylor, no restaurar. Isso, pra quem já veio aqui, sabe que a casa do Taylor é bem pertinho aqui da igreja, né? A casa do Taylor e da Rita. Teve também na casa do irmão Anderson e da irmã Suelen. Benção. No bairro Porto Verde. Boa. Né? Então o pessoal tava lá reunido. Tá aí a fotinho também, que nós tiramos fotinho. Estava eu e meu marido lá. Com a irmã Múria, o irmão Guilherme, enfim. Foi outra turma pra lá. Que mais? Tivemos na Mônica e no Isaac. Né? Esse casal, semana passada a gente comentou que eles estão se preparando para casar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles têm aberto a casa deles lá para o pessoal se reunir também para o restaurar. É isso aí. É isto? É isso. É isso. Né? Na terça-feira a gente teve aí os restaurares. Normalmente a gente compartilha as fotos para vocês já irem conhecendo os irmãos, né? Para verem as carinhas novas, né? Alguns nunca foram para o Rio, então é a oportunidade em meus relatórios de vocês verem o que o senhor tem feito aqui no nosso meio, né? O senhor mandou alguns cariocas para morarem aqui, temos aí o seu Wellington, a Elaine, né? Vocês acompanharem nas fotos também nos restaurares, a Yasmin, que também está aqui com a Bombom, e tem sido irmãos que têm nos abençoado muito e nos acrescentado, né? E a gente vê a obra de Deus se cumprindo, a gente sem a gente precisar fazer nada, né? Eu digo nada no sentido de correr atrás, né? De trazer pessoas, de ficar buscando, né? Vem pra cá, vem pro sul. Não, o senhor foi lá e fez. A obra é do Senhor, né? Exatamente. E eu creio que foi o tempo, né, de cada coisa acontecer, da gente também ser fortalecido e amadurecido no Senhor. Sim. Agora vamos vivendo outras etapas, né, de aprendizado, de crescimento em Deus, né? Esse ano nosso pastor aí deu direcionamento sobre discipulado, que é um assunto que a gente precisa aprender muito também. Vamos aprendendo com as outras. Importância, né? O discipulado é o que nos une, né, povo? É o que nos mantém. Exatamente. A gente vai aprendendo com as outras comunidades, né, que já estão aí mais fortalecidas, né, que já são embasadas. Aí a gente tem aí a família lá de Santa Cruz da Serra, né, os irmãos que são bem direcionados, né? E exemplos para nós mesmo. Exatamente. Então a gente está aqui, né, com bebês. Eu que vejo assim, né? A gente está com bebês, crianças. Com 42 anos, um bebê, com certeza. Mas nem parece, 42 anos. Mas a gente louva a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, né? Sim. Então os restalares também são um reflexo disso. Sim. Na quarta-feira a gente normalmente é o dia da família, né? Então cada um fica com essa família, alguns fazem célula. Então nessa quarta a gente não teve nada de programação da igreja em específico, né? Isto. Na quinta nós temos o nosso culto, que ocorre toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Esse culto ele é transmitido ao vivo pelo nosso Instagram, Ramassu_. Se você não conhece, não segue, vai lá, segue a página para que você também saiba do que acontece aqui na nossa semana. Exatamente. Através de lá tem as programações, tem o compartilhar dos pequenos grupos, tem os links para o retiro. A gente vai ter um retiro aí em novembro. Exatamente. Novembro está chegando, está vindo o pessoal do Rio, que se você ainda não comprou sua passagem, não se organizou, não sabe nem como está funcionando esse retiro, nos chama lá pelo Instagram. A gente tem um grupo organizado para as passagens, gente. Isso aí, gente. Esse só não vem quem não quer, né, gente? Exatamente. Semana passada eu disse, olha, venha que casa a gente arruma para ficar, isso é de menos. Isso aí, é isso aí. A gente está aqui pronto para receber os irmãos. Então, se você quiser nos acompanhar na quinta-feira, às 8 horas, temos o nosso culto ao vivo. E a gente teve, né, nessa semana, não foi diferente, o nosso culto a Deus. Na quinta-feira, normalmente, é um dia cansativo, o pessoal chega do trabalho, né, o dia da matança. Culto à noite, né, gente? Trabalhando o dia todo e vindo pro culto, é isso aí. É verdade. Então, o pessoal já chega aqui daquele jeito. Mas o Senhor também tem nos abençoado muito, derramado da sua presença, e a gente glorifica a Deus por isso. Sim. E na sexta, Gi? E na sexta foi dia de células. Dia de células que não aconteceram. Normalmente, na sexta-feira, nós temos aí a célula
das mulheres com a Rita e as suas discípulas, e o Taylor e seus discípulos, e outras mulheres com suas discípulas também. A célula da Rita tá para se separar, no bom sentido. Cresceu, né? Graças a Deus. Criou um número aí um pouco maior já, por direção do Senhor, através do pastor Érico, né? É uma célula que deve ser dividida logo, logo. Onde a Rita vai ter uma célula específica com as mulheres que já são líderes de outras mulheres e outra célula com as outras discípulas novas que estão chegando. Então, isso está para acontecer em breve. Mas nessa sexta-feira, especificamente, não tivemos células. É isso aí. As células elas têm acontecido de 15 em 15 dias. As dos homens toda semana, né, Ari? Isso, toda semana. Mas, especialmente nessa semana, o Taylor cancelou a célula para poder, enfim, resolver algumas partes burocráticas relacionadas também ao que ele viveu, enfim, né, ao... Acidente? Obrigada. Vocês viram como tá minha cabeça, gente? Tem umas palavras assim que me somem. Mas isso aí, relacionada ao acidente, então ele e a Rita tiveram uma tarde aí um pouco mais burocrática, por isso não tivemos a célula, para que eles pudessem ter tempo para resolver essa parte. Amém. Mas o Taylor tá super bem, gente. Vocês precisam ver o Taylor no culto, andando já sem a cadeira de rodas. É isso aí. Aleluia, já com uma como é o nome? Muleta. Obrigada. Vocês viram? Então tá o Taylor com a muleta. Já, graças a Deus, bem melhor, né, gente? Então, amém. É isto. Sexta-feira, então, não tiveram células. Eu não me lembro se a Muri teve célula com as discípulas dela. Acho que não. Não teve fotos. Se teve, não teve fotos. Então é isso. E no sábado, então, a gente tem os nossos pequenos grupos, né? Todo sábado, às 7 horas da noite, a gente tem encontro ou de casais, ou de homens, ou de mulheres, jovens ou adolescentes. E nesse específico nós tivemos, então, o de homens, né? Junto ali com o pastor, acho que foi o pastor Gabriel, né? Que deu a palavra. Não sei. E aí, bastidor? Foi o Gabriel? Ah, os bastidores estavam nos hospitais. É que nesse sábado especificamente nós estávamos com o Josué no hospital. Ele tá com dor de ouvido, gente, tá com otite. E no sábado a gente passou um tempinho lá no hospital para descobrir o que era. Agora tá medicado. Amém. O Josué ele tem alergia respiratória. E aí dessa vez a alergia aí progrediu para uma otite, enfim. Então por isso que ele tá com essa tossezinha aí. Então, no sábado, especificamente, o Vini não acompanhou aí o culto de homens, então a gente não sabe dizer. Mas eu acho que foi o Gabriel, Taylor, né? Não sei. O ruim é que são duas mulheres. Pode ser o Taylor também, né? São duas mulheres que não participaram do encontro, mas vocês vão acompanhar aí a fotinho. Olha aí como é que foi. Amém. Creio que foi benção, né? O Senhor ele tem abençoado os homens, fortalecido, outros têm se aproximado. Né? Até os jovens que eram solteiros agora estão casando, estão participando, né, desse encontro de homens, sendo abençoados, e a gente louva a Deus. Mas deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Para você que não conhece a nossa programação e não sabe como funciona, o que acontece? O mês todo a gente tem semanalmente um tipo de encontro diferente, como a Ari estava falando. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, enfim. E sempre de forma online. Então, se você quer participar e quer estar conosco, né, fique ligado aí no nosso Instagram. A Ari acabou de falar o endereço, Ramassul _. Fique ligado lá, tá toda a nossa programação lá, cada dia, tudo que vai acontecer é colocado lá para que você possa acompanhar. Seja você de onde for, do estado que estiver, ou até mesmo de outro local, de outro país, esteja conosco, sinta-se convidado, né, a acompanhar a nossa programação, tem sido bênção. Normalmente é uma programação que acontece através do Zoom. É isso, né, Ari? Isso. Através do Zoom. Agora me deu branco assim, falei com tanta convicção, mas é isso aí. Semanalmente, através do Zoom, homens, mulheres, jovens, enfim. Toda semana aí uma programação diferente, sempre no sábado às 19 horas.
esteja conosco, sinta-se convidado aí. Amém. E só lembrando, né, no sábado, como a Gisele já tinha comentado, tivemos aí a experiência do lar com a nossa irmã Paula, mentoreando então algumas irmãs, né, que algumas estavam online, outras foram na sua casa para ter essa aula presencial. E vocês estão aí acompanhando a fotinho, né, na horizontal. Coisa linda. Eu sempre peço para os irmãos, né, a gente fez até uma piada aqui já na Ramá de Alvorada, ó, foto na horizontal, vídeo na horizontal. E a Paula é uma que já manda foto e diz, ó, na horizontal. É isso aí. Então a gente fica feliz aí que essas irmãs também já estão sendo abençoadas. Quem está online aí na fotinho é a Mônica, que é a noiva do Isaac, que vai casar. Então ela já está se preparando aí com princípios bíblicos, né, para abençoar e edificar o seu lar, né? Que ela seja uma mulher sábia que edifique o seu lar. Amém. E outras mulheres também estão com turmas abertas do Experiência do Lar. Não sei se tiveram reunião essa semana, eu acredito que não, mas aí nas próximas semanas a gente vai trazendo as outras mulheres. Uma delas é a irmã Rosane, a mãe da Dayana, também tem uma turma do Experiência do Lar. Quem mais das nossas mulheres aqui? Acho que é a Rita, a Paula e tu. Acho que é isso mesmo. A minha turma é somente online. A irmã Rita, a tia Rita já fez a experiência? Não me lembro. Não lembro. Mas enfim, corta essa parte também, amor. Por favor. Então a turma da Rita, turma da Paula, minha turma e da irmã Rosane. Acho que é isso aí. Amém. E é isso, meus irmãos. No sábado tivemos essas programações e no domingo, nosso culto pela manhã, às 9h30 da manhã. Já estamos aqui para louvar e cultuar a Deus, né? Tivemos o nosso culto que é transmitido também ao vivo. Se você quiser acompanhar lá no Facebook da Ramá Alvorada, segue lá a página para você acompanhar e também deixar o seu comentário. Então, essa foi a nossa programação dessa semana, né? Isso aí. Ficamos contentes, né? Porque o Senhor nos deu muitas vitórias, né? Só o fato de acordar, ter saúde, né, de estarmos aqui podendo testificar do que o Senhor fez a nossa semana, já é motivo, né, de louvar a Deus, de glorificá-lo e também de ter um coração grato. Então que você tenha sido abençoado, né, em meio a essas programações, do compartilhar. Se você chegou nesse meio tempo, né, uma boa tarde, a paz do Senhor. Já tivemos o primeiro bloco, já teve intervalo. Eu e a Gisele já comentamos o relatório daqui de Alvorada, porém, você não precisa sair daí. A gente tem relatórios, né, das demais localidades, então não fica triste. Depois que acabar o programa, você pode voltar e assistir, né, o que a gente já falou, o que a gente já compartilhou. Sim. Mas não esquecendo de deixar o seu comentário aí pra gente poder mandar um abraço na semana que vem, né, Gisele? Isso aí. Bora então, lá. Meus irmãos, a gente vai para um breve momento de louvor, porque, ficar só ouvindo a gente, ouvir toda hora, e não ter um louvorzinho, imagina, eu fico imaginando a pessoa que tá lá no carro, dirigindo, nos só ouvindo a gente exatamente. falar. É bom um louvorzinho, né? Então, Amanda, bora curtir. Solta um louvorzinho aí pros irmãos e na Amém. Sequência vocês acompanham, então, os demais relatórios. Até mais. Até. Num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu
eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Quantas lutas, tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Então faça isso. Quero trazer a memória eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Diga! Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus
Paz, irmãos. Sou o Wagner aqui da comunidade Ramá Pelotas. Estou aqui para compartilhar um versículo com vocês. Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Aleluia! Paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui seu irmão pastor Moisés, aqui de Pelotas. Paz, irmãos. Aqui é o seu irmão João de Pelotas. Aleluia! Deus abençoe os irmãos aí, começando mais uma semana de relatórios. E como é que estão os irmãos aí? Tudo bem? Vamos deixando nos comentários aí. Às vezes eu estou acompanhando ali o relatório e vou vendo os irmãos compartilhando ali, quem é que está acompanhando os relatórios, junto com os irmãos aqui do Sul. E é legal os irmãos comentarem aí, deixarem um alô para nós, a gente vai se alegrando com os irmãos aí. Mas amém, chegando para essa semana de relatório, comentando sempre um pouco do que Deus tem feito no nosso meio, do que temos feito em obediência ao Senhor e também, às vezes, desobediência, né, João? É verdade. Nem sempre acertamos, mas a gente quer estar compartilhando com os irmãos. Às vezes um testemunho, mas que realmente seja tudo para a edificação dos irmãos. Amém? Amém, João? Vamos começar um pouquinho, então, falar um pouquinho da semana? Vamos lá. Vamos começar por segunda-feira? Pode ser. Amém. Então, segunda-feira, como sempre falamos, e temos todas as semanas aí comentado, a nossa prioridade é poder estar junto ali com os irmãos à noite lá em Niterói, nós aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem distante, mas a prioridade para nós é poder estar dando culto ali junto com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos dado para as nossas vidas, né, através ali do pastor Érico, e é sempre importante essa meditação. Claro que às vezes, por vezes a gente pode sair, fazer algum encontro, fazer algo na segunda e a gente acaba não conseguindo, mas sempre que estamos em casa, a nossa prioridade é poder estar acompanhando essa palavra pastoral ali do pastor Érico. Nessa segunda-feira o pastor Érico compartilhou um pouquinho em relação à vida de Paulo, e ali a vida dele no momento que ele teve em Atenas, aquele momento que ele teve solitário ali em Atenas, a oportunidade de pregação e toda a sabedoria que ele utilizou ali para entrar com a palavra, aquele povo que era muito idólatra, né, e utilizou perfeitamente a palavra, toda a exortação, a condução da palavra ali, e houve algum fruto que foi a conversão ali de, se não me engano, Dionísio e Damares se converteram, mais algum irmão, mas o pastor Érico até compartilhou que não houve nenhuma igreja em Atenas ali que foi instalada, né? Poucas as cidades que Paulo passou que não houve uma igreja, né? Sempre havia uma igreja depois que ficava ali. Nesse lugar não houve. O pastor Érico até comentou que ele andava só nessa cidade, coisa que era difícil. Sempre ele andava acompanhado ali de Timóteo, de outros irmãos ali, e nesse momento ele andava só. Talvez por isso que não houve também, de repente, uma igreja fundada naquele local. O pastor até comentou alguma coisa, de repente, das dificuldades dele ali, né, por andar só. E por isso a importância sempre a gente andar junto, né, João? Melhor serem dois, né? É verdade. Se estiver frio, os irmãos se esquentam junto ali, né? Se um caiu, o outro ajuda a levantar, então é sempre melhor isso. E aí depois o pastor Érico trouxe uma outra passagem também falando em relação o que tem sido importante no nosso meio, que Deus tem falado, né? Aquela saudação de Paulo ao final da carta ali, saudando cada irmão, se importando com cada um, lembrando de um, lembrando de outro, né? O pastor Érico trouxe isso, né? Que às vezes muito mais importante que uma ótima pregação, né? Que uma exposição muito boa ali da palavra, muito mais é conhecer os irmãos, se importar com cada irmão realmente, né? Como tem andado, né? Saudar cada um, se importar com cada um, né? Isso é muito mais importante. Então, um pouquinho ali do que Deus foi falando nessa segunda-feira ali através da vida do pastor Érico. O João, não sei se quer compartilhar, João. Às vezes, fica à vontade, se quiser compartilhar. Não, na segunda eu acabei não acompanhando a live ali, mas eu estava conversando tive um momento de conversa com a mulher do meu tio, e a gente conversava sobre o descansar no Senhor, né?
sobre as lutas que ela teve, as batalhas que ela enfrentou falava até um pouco sobre a ansiedade de, às vezes o meu tio perdeu o emprego, ela já ficava pensando nos problemas, em dívidas, em muita coisa, e ela já ia no caso na igreja, ela já ia numa congregação, mas ela não tinha o entendimento ainda do descansar no Senhor, né, ele não ia deixar faltar nada, porque ela tem um filho especial, então ela ficava muito preocupada. Então a gente teve uma oportunidade de conversar bastante sobre o descansar no Senhor. Eu conversei com ela sobre a minha renovação, né, da aliança com Cristo. No retiro eu pude explicar para ela como foi, né, como tudo aconteceu, que é tão mais fácil tu conversar com alguém que entende, que passou por algo, do que para uma pessoa que tá chegando, que ainda não teve esse entendimento, né. E ela contando hoje, até o meu tio tá para perder o emprego agora também, e ela tá mais tranquila, tá mais descansada, que hoje ela conseguiu um emprego, ele também faz algum trabalho em casa, e ela hoje tem descansado, a forma como ela falou, assim, as coisas que ela passou, e ela comentava também sobre, né, uma época que ela foi se afastar, e o inimigo vinha e mostrava para ela as dificuldades que ela passou, as situações que ela passou, que pessoas não passaram próximas a ela, tipo irmã, parentes dela, teu parente não passou por isso, tá bem. E aí eu comentei com ela, ele mostra as dificuldades que tu passou e nunca termina dizendo que tu venceu todas elas, né, na graça do Senhor, mesmo, né, na dificuldade o Senhor nunca te abandonou, então ele fez tu vencer todas, né. Então eu tive esse momento com ela ali, essa conversa que foi bem gratificante, sabe, foi bênção de Deus ali, foi uma conversa agradável. Amém. As oportunidades que Deus vai nos dando, né? A gente quer aproveitar cada uma, né? Pedir ao Senhor, né? Senhor, quero mais oportunidade de falar do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Essa foi um pouquinho da nossa segunda-feira, né? E a gente sempre aproveita para estar em comunhão, sempre que podemos, né? Não só nos dias marcados de, hoje é terça-feira, oração, é culto, é tal dia. Não, a gente procura estar tomando um café juntos, né? Conversando, se aproximando, né? E isso que é muito bom, né? Terça-feira, como sempre comentamos, a gente temos feito agora na igreja, né? No local na igreja, acabamos colocando na internet aqui, então fica um pouco mais fácil de nos reunirmos. Terça-feira é dia de culto, e estivemos reunidos, né? Quer comentar um pouquinho, João? Nesse dia eu tava com dor de dente, né? Eu tive dor de dente, né, no caso, já vinha alguns dias, e esse dia eu estava trabalhando, eu tenho trabalhado na padaria do meu irmão, eu trabalhei o dia todo com dor de dente, sem reclamar, sem botar dificuldade, né, e conforme a tarde ia se findando e o horário do culto se aproximando, vinha na minha mente, pra que ir pro culto? Por que tu vai pra lá? Tu já trabalhou o dia inteiro, tu tá cansado, tá com dor de dente, pra que tu vai ir? Não vai, fica em casa, vai descansar. E eu tava quase convencido de não ir, realmente. Até que uma voz disse, o que é 1, 2, 3 horinhas de adoração, de louvor, de comunhão com os irmãos, de estar buscando o Senhor na casa dele, comparado ao tempo que eu fiquei trabalhando o dia todo. E aí eu, né, venci essa luta da carne e consegui estar na presença, estar com os irmãos aqui, porque foi difícil. Mas graças a Deus, Deus me deu a vitória. Amém. Amém. Glória a Deus que conseguiu perseverar. A gente até conversava depois, né? Glória a Deus, né? Conseguiu trabalhar para o homem o dia inteiro. Sim. Mas para o Senhor, às vezes a gente não consegue, né? Como é que pode isso, né? E é isso. Graças a Deus o João ele perseverou e pôde estar conosco ali, dando culto ao Senhor. Acho que tem vídeo, né? Tem vídeo? Então tem vídeo. Então a Amanda vai colocar o vídeo aí, do momento ali que nós tivemos, junto com os irmãos. Ali eu pude estar compartilhando algo que o Senhor foi direcionando em Gálatas 5 em relação aos frutos do Espírito e as obras da carne ali, né? Em relação à comunhão realmente com o Espírito Santo, né? E a importância da vigilância, né? Na nossa vida ser realmente separada para o Senhor, né? De todo o coração, né? Todas as áreas da nosso corpo, né? Serem do Senhor, né? E a gente está meditando ali. Sempre depois nós temos tirado esse tempo para essa comunhão, né, João? Tem uma mesa redonda aqui na igreja, né? Não é muito grande, né? Só aproxima os irmãos, né? Mesa pequenininha, né? Acho que é os irmãos mais próximos, né? É verdade. E temos aproveitado esse tempo para estar sentando, realmente tomando um café. Tem uns biscoitos aqui, os irmãos quando viram tem uns biscoitinhos aqui. É bolacha ou é biscoito?
Tem dos dois. Tem bolacha e tem biscoito aí para os irmãos, né, para poder aproveitar esse momento, né? E a gente tem visto que realmente é isso. A revelação de Jesus é sempre, Deus tem se revelado no partir do pão, no partir da bolacha, do biscoito, sentando à mesa, né? Compartilhando, conversando com o irmão, olhando olho no olho, né? Realmente investindo esse tempo. A gente procura não terminar o culto e já sair de uma vez, mas não aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? Não sei se o João quer compartilhar um pouquinho dessa terça? Acho que não recordo, né? Amém. Mas amém, então. Amém que ele não vai ter corte aqui, né? A gente vai deixar o vídeo rolar direto. Assim que é bom. Mas amém. E depois, nossa quarta-feira, a gente tem a nossa oração, né? A oração, eu até fiz uma captura de tela ali no momento que os irmãos estavam orando, então ali acho que vai ter um videozinho que a Amanda vai colocar ali, para os irmãos verem um pouquinho, os irmãos orando, né? Tirando esse tempo na presença do Senhor, de intercessão, de busca, né? De experiências com o Senhor. Tem experiência sempre? Sim. Sempre tem alguma experiência, né, com o Senhor, né? E a oração é isso, a gente tem aprendido que a oração é sempre algo novo, né? Nunca vai ser a mesma oração do outro dia, né? A gente tem sempre que esperar, desejar algo do Senhor, né? Realmente a gente falar e esperar que vamos ser ouvidos e vamos receber uma resposta do Senhor em relação àquilo que a gente vai orando, porque é uma conversa a oração, né? É uma comunhão realmente com o Senhor, e Ele quer falar. O problema é que às vezes a gente não está tendo, né, João? Mas e aí, como é que foi essa quarta-feira, João? Quer compartilhar algo aí? Foi uma benção. Eu estava com uma luta, né, em oração ali, pedindo que o Senhor me usasse, que Ele me desse força, me desse coragem, porque ainda tenho uma dificuldade de orar em voz alta, de clamar ao Senhor, né, aonde todo mundo escute, assim, no sentido de oração. E eu pedia para Ele, né, pede, Senhor, se o Moisés pedir mais uma oração, hoje eu vou levantar a voz ao Senhor. E não foi demorado, foi coisa rápida. No momento que eu pedi, Moisés foi, né, recebeu a oração ali e disse, se tem mais alguém aí que não orou, que tem vontade de orar, esse é o momento. E aí eu me levantei pronto, e nesse dia eu consegui levantar a voz junto com os irmãos ali, porque é uma luta. A luta não é minha, não é do Moisés, a luta é nossa, né? Então a gente tem que se ajudar, tem que orar junto, tem que estar sempre disposto, um irmão pelo outro, né? A gente tem que estar sempre batalhando junto, né? A batalha não é individual, a batalha é nossa. E graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem dado uma vitória nessas dificuldades que ainda tem. Amém. É muito bom, né? Quando o Espírito Santo ele se revela, né? E ele não guarda segredo, a pessoa ora, a pessoa ora, falar com o Espírito, ele vai e compartilha realmente. Muito interessante. O João estava fazendo a oração dele ali em silêncio, né? Realmente o João estava tendo essa dificuldade de orar em público, né? Faz as orações dele em casa, mas junto com os irmãos não estava conseguindo levantar a voz, né? E ali nós estávamos naquele momento de oração, já estava do meio para o fim da oração, assim, né? Porque todos os irmãos, eles oram, né? Todos, então, quando o último irmão ora, né? Normalmente a gente finaliza ali aquele período de oração, né? Só se o Senhor direcionar para a gente continuar. E ali não tínhamos orado todos os irmãos ali, e veio muito claro, o Espírito Santo falou muito claro comigo. Alguém orou exatamente assim. Se o Moisés disser mais alguém para orar, alguém que não tem orado quer orar, foi muito claro. E aí na hora eu entendi o Senhor falando, e aí falei, Deus me falou aqui, o Espírito Santo me falou que alguém que não orou, que não tem orado, que é para orar. E ali eu fiquei naquela luta, né? Mas é o Senhor. E aí de repente um irmão orou, acho que foi o Maendro que orou, e aí o João ficou até naquela batalha, mas deve ter sido mais alguém que fez essa oração, né? E ali, mas graças a Deus ele entendeu que realmente era o Senhor ali, levantou a voz e orou ali, né? Venceu com o Senhor, né? O Espírito Santo confirmando a oração dele que havia ouvido, né? E a gente se alegra, né? É uma experiência assim, né? Maravilhosa, né? E a gente vai tendo muitas outras, né? Quando a gente vai se lançando, a gente vai estando sensível
aquilo que o Espírito Santo quer falar, né? E essa é a importância dos dons, né, João? Os dons são para a edificação do corpo, né? A gente vai tendo discernimento para ouvir a voz do Senhor, um dom de discernimento, uma visão, sentindo algo do Espírito, né? E é necessário a gente compartilhar isso. É sempre para edificação, para o outro irmão crescer com o Senhor, né? Então é importante da gente estar ligado. Quando os outros irmãos estão orando, a gente vai então, Senhor, na minha vida, Senhor, falar algo, o Senhor quer revelar algo, o Senhor quer falar. O pastor Luiz Henrique tem sempre compartilhado isso, né? E a gente vai aprendendo, né? E vai estando sensível e o Senhor vai dando as experiências. Bem, João, vocês querem comentar mais uma coisa sobre essa quarta-feira? Tem vídeo, né? Tem foto. A Amanda sempre coloca na hora certa os vídeos e fotos, né? Mas amém. Então, quinta-feira é o dia da gente queimar um pouquinho a gordura, né? Correr um pouquinho, o dia da gente jogar um pádel. Nessa semana não tem vídeo, se a Amanda botar o vídeo, era de uma outra semana. Mas esse é o dia aí de a gente aproveitar um pouquinho para estar fazendo um esporte, correndo um pouquinho lá, se mexendo. E também o dia do Wagner, tá junto com as crianças lá, né? Quinta-feira. Qual é o esporte lá mesmo? Taekwondo. Eu sempre esqueço o nome, mas é um Taekwondo, que o Wagner tá lá junto com os jovens lá, com as crianças que Deus tem enviado lá, utilizando essa ferramenta lá, que é essa arte, né, que o Wagner treinava desde muito novo, aí foi faixa preta, se eu não me engano, faixa preta, e hoje tem utilizado isso aí para a glória de Deus, aproximando ali as crianças, a oportunidade de estar orando, a oportunidade de estar dando um lanche ali, sentando com as crianças depois, louvando, ali todos ali têm participado, a Ligiane, a esposa do Wagner, a Miriel, o Andrew, o Maendro, todos têm feito ali, né, e aproveitado essa grande ferramenta do Senhor aí para ganhar vidas e conduzir vidas ali no caminho do Senhor, né? Isso é bom demais, né? Deus tem falado com isso conosco há um bom tempo já, né? Sobre utilizar aquilo que Deus tem nos dado para realmente utilizar na obra de Deus, né? No evangelismo, né? Para aproximar de vidas. E às vezes realmente a principal é conhecer as pessoas, né, João? Ter uma amizade, tomar um café. E o evangelho vai entrando, né? Através das amizades, né? Amém. E convidar para tomar um café, né? Ou um café, sim. É bom, e aí a gente vai tendo proximidade. Às vezes a gente é muito religioso, né? Quer empurrar direto o evangelho goela abaixo e o importante é ter uma amizade, né? Ter um vínculo, né? E o evangelho vai sendo pregado. A pessoa vai vivendo a nossa vida, vai vivendo algo diferente. E o Senhor vai nos dando oportunidades, né? E essa é uma área que ali Deus tem dado para o Wagner, né? As quintas-feiras tem mais um dia, né? Tu lembra qual é o outro dia? Depois a gente vai compartilhando com os irmãos aí. Mas tem 2 dias na semana ali que o Wagner normalmente tem feito esse encontro aí com as crianças ali na casa dele. E é bênção do Senhor. Essa foi a nossa quinta. Não sei se tu quer comentar algo sobre a quinta. Não, ele comentou que agora os jovens, as crianças mesmo ali deram a ideia de um dia cada um ler um versículo, né, da Bíblia, né? Então eles fazem oração antes do treino, fazem oração pós e tem essa leitura, né? Cada dia uma criança faz uma leitura de um versículo, uma passagem ali que estava comentando. Isso é bênção de Deus, né? Deus agindo ali, graças a Deus, usando o esporte para ganhar as crianças, né? É bom demais pro Senhor. Você vai gravando na cabeça das crianças, elas realmente não vão esquecer. Depois, quando crescem, não esquece mais de uma palavra, uma oração, aquele momento ali, né? E isso é maravilhoso, não tem preço realmente. Aleluia. Na nossa sexta-feira, quer compartilhar algo da sexta? Algo da sexta aí para compartilhar? Sexta-feira a gente está fazendo estudo, né, sobre a autoridade espiritual. Essa sexta foi a nossa terceira aula, né? A gente falava sobre Noé, né? E Cã. Os exemplos de Cã, né? Ali, filho de Noé. A situação lá que Noé passou e Cã acabou pecando ali, né? Falhando, né? A autoridade que era o pai dele, Noé, naquela situação. Revelou a natureza dele, né? Enquanto os outros irmãos foram lá e fizeram o que o Cã deveria ter feito, né? Simplesmente coberto o pai deles, feito algo para não expor, né? Não expor o pai deles, o líder naquele momento. Não fizeram algo agradável aos olhos do Senhor, né? Tanto que Noé acabou amaldiçoando o Cã, né? 20 gerações, né? Isso. Ainda era lembrar dessa maldição. Uma situação. Foi. E isso mostra que a gente tem que
A gente está lá que nem hoje o Moisés é o pastor aqui da nossa comunidade. Ele é um homem, ele foi ungido por Deus para estar no lugar que ele está. Mas o ser humano tem falhas e a gente tem que ver que a gente não está aqui pelo homem, a gente está pelo Senhor. E está sempre orando, né, pelo pastor também, porque ele é o que é mais usado, né? Então o Senhor tem que estar guardando a vida dele, protegendo ele, e se um dia ele cair, que Deus permita que ele não caia, né? Mas, né, somos humanos, somos falhos, que nós possamos estar em oração aqui, seguindo firme e forte na presença do Senhor. Amém. Esses foram os exemplos de rebeldia, né, da aula 3, né, da autoridade espiritual. Esse exemplo de Cã, né, que pecou ali em relação ao pai, né, em relação ao que o João está falando, e em relação ao Nadab e Abiú, né, que ali foram queimar incenso, né, não estavam debaixo de obediência, né, talvez ali pegaram realmente fogo, né, de um outro local, fogo estranho diante do Senhor, e foram consumidos ali diante da presença do Senhor. Achavam que conheciam tudo, que estavam prontos, né, e esse é o grande perigo, né, das nossas vidas, né, a gente achar que sabe e fazer tudo pela nossa sabedoria e não fazer debaixo de obediência, debaixo de autoridade, né? A morte está nisso, né? A rebeldia, né? E esse estudo é tremendo, maravilhoso, né? E é sempre bom a gente poder estar relembrando dele, né? Eu já tive contato lá no início da minha conversão, eu e o Maurício, tivemos a oportunidade de conhecer esses áudios e fez total diferença na nossa vida com o Senhor, né? Em relação às nossas autoridades. Os nossos olhos realmente foram abertos, né? E a gente louva o Senhor aí, né? De poder estar sentando à mesa aqui, ouvindo cada semana um áudio, né? Compartilhando ali o que Deus tem falado, compartilhando as experiências, e Deus vai começar a se revelar muito conosco aqui em relação a gente ter conhecimento dessa área, né? É uma das principais áreas na vida cristã, né? O trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade, né? Então, a primeira coisa é se encontrar realmente com Deus como autoridade máxima sobre o universo. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a se submeter às nossas autoridades delegadas, entendendo que a gente vai agradando ao Senhor quando a gente começa a obedecer. Tem sido isso, João? Sim, bem. Tem que estar sempre abaixo de autoridade, né? Então, para mim isso era uma dificuldade também. Então, hoje eu entendo. Hoje, quando está o Moisés, ele é a autoridade, ele é o líder nosso aqui. Então, a gente não faz nada por conta própria, a gente não age de forma que a gente acha, no achar. Eu acho que vou fazer isso porque vai dar certo. Não, eu acho. Se eu achar, eu vou no Moisés, converso com ele, uma situação assim, assado. É certo, é errado, vai ser bênção ou vai ser maldição, né? Então, a gente tem que compreender isso, né? E eu tenho estudado, tenho entendido, tenho tentado melhorar mais essa parte, porque a gente que não está acostumado a ter alguém como autoridade, a estar sempre ali, mas eu posso, não é difícil, né? Então a gente vai lutando todos os dias, né? Matando a nossa carne, né? Cada dia um pouquinho mais para entender realmente a autoridade de Deus sobre todas as coisas, né? Amém. Glória a Deus. É um assunto que a nossa carne não gosta, né? Não gosta, né? O João tinha muita facilidade ou tinha dificuldade antes com dificuldade? Muita dificuldade. É difícil receber uma ordem ou dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E eu vejo que se eu tivesse tido esse entendimento antes, hoje talvez eu estivesse numa situação melhor, né, em todas as minhas áreas, né? Porque a gente tem estudado, né? O local que tu tiver vai ter sempre uma autoridade, tu vai ter que se submeter àquela autoridade, né? Se a pessoa está ali como autoridade, tu não pode simplesmente passar por cima, né? Eu vejo hoje que eu tenho meu trabalho, eu trabalho por conta, mas hoje eu me submeti a trabalhar para o meu irmão, e eu já tive muitos atritos ali sobre ele, faz isso, e eu dizia, não, mas tu não me chamou para isso, tu me chamou para aquilo. E hoje não, hoje ele diz para mim, faz isso, eu vou lá e faço. Às vezes ele não pede, eu já estou fazendo. E eu tenho conversado com Moisés porque eu contei já as outras vezes que eu trabalhei com ele,
E fui e voltei em situações de algum atrito, porque me pediu para fazer uma coisa, eu simplesmente não aceitei e disse para ele, ó, arruma outro que eu vou me embora. E hoje não, hoje ele faz isso, faço. E aí, né, irmão ou não, ele é meu chefe, ele é autoridade naquele momento. Então ele me pede para fazer uma coisa, eu faço, aí ele já me pede para fazer outra. Eu termino uma e vou fazer a outra, porque a ordem foi dada, eu aceitei, eu me submeti. Então eu entendo isso. Hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Antes era difícil. Eu fazia uma coisa e dizia, já faz tal coisa. Não vou fazer nenhuma e nem a outra, eu vou para casa. Muito aconteceu isso. Hoje não. Hoje, graças a Deus, a misericórdia do Senhor tem me dado entendimento. Amém. O Espírito Santo vai nos dando vida, né? Para poder praticar realmente a vontade dele. Glória a Deus. E tem sido benção esses nossos estudos às sextas-feiras. E o sábado, a gente tirou um tempo ali também para estar em comunhão. O Maurício, o Gabriel foram visitar lá a vida a família do Pablo, na verdade, né? Tiveram a oportunidade de estar trabalhando ali também, espalhando uma brita ali, umas pedras no pátio, né? Tomando um chimarrão juntos, tomando um café. E isso é bom demais, né? Poder estar juntos ali. Mais tarde tivemos também a reunião de homens, né? Isso. Como é que foi, João? Quer compartilhar algo aí? Foi benção, né? O pessoal... Eu tava trabalhando ainda, eu tava até perdido no horário da reunião. Quando eu olho o pessoal ali no meu local onde eu tô trabalhando me chamando, e aí, vamos pra reunião? Eu disse, mas não é às 8? Não, é agora às 7. Aí saí, né, correndo, e cheguei lá, era o Maurício, era o Gabriel, era o Pablo, aí daqui um pouco o Moisés já vinha chegando, e teve o Gabriel, né? Gabriel também, aí teve Gabriel. Outro rapaz, que é Gabriel também, que eu convidei, ele veio e participou com nós ali, aí nós botamos ali os celulares na mesa ali, participamos do encontro de homens ali, enquanto o pastor Taylor ministrava a palavra. Ele falava muito sobre ansiedade, né, sobre a gente estar em situações no caso da situação dele, que ele olha as coisas que quer fazer e não pode, e eu me vi nessa situação. Eu olhei assim, vou ajeitar umas coisas aqui em casa. Cheguei em casa no horário do meio-dia, não fiz nada. Acabei indo me deitar, quando eu levantei, tomei um café correndo, já tinha que voltar para o trabalho e olhando para as coisas, podia fazer isso. Ou seja, eu tive tempo para fazer e não fiz. E aí essas situações a gente sempre diz, eu vou fazer, mas vou fazer quando? Ou faz ou não faz. E eu acabei não fazendo. O tempo eu tive, não soube aproveitar o tempo. E lutas, né? Lutas que a gente vai tentando vencer, tentando mudar essa situação. Amém. E aí tivemos esse momento ali junto com os irmãos. Sempre temos comentado, né? Os nossos sábados, os PGs, né? Os pequenos grupos. Provavelmente o pastor Taylor e a Arielle devem comentar algo, os irmãos, mas é bom demais, né? A gente poder estar esse tempo juntos ali com os irmãos de Alvorada, os irmãos de São Paulo, o pastor Gabriel tem participado lá também, Santa Catarina, né? E a gente tem essa oportunidade de estar junto com os irmãos, ouvindo uma palavra de Deus ali. Dessa vez foi com o pastor Taylor, ele compartilhando. Semana que vem é encontro de mulheres, né? As irmãs que estão ouvindo aí, nosso relatório tem passado na sexta-feira, então amanhã tem um encontro de mulheres ali pelo Zoom, né? Pelo Zoom, as irmãs que quiserem participar aí de outros locais do Rio de Janeiro, tá aberto ali, é só pedir o link, vai ser enviado o link e as irmãs têm a oportunidade de ouvir uma palavra do Senhor e participar junto ali com os irmãos. Esse é um pouquinho do nosso sábado e no nosso domingo temos o nosso culto, mas antes do culto, você, João, quer compartilhar algo durante o dia, sei lá, algo de Deus aí, não? Fica à vontade. Hoje, eu falava que é algo que aconteceu hoje na padaria, né? Passei por uma situação hoje que me deixou referente a uma cliente que ela compra e faz o pagamento depois no Pix e não é eu que recebo, então eu não sei se fez ou não fez, e aí veio até mim que ela parece que não tinha feito e o filho dela foi fazer a compra, eu mandei um papelzinho anotando com os dois, com o valor anterior e o valor de hoje. E o guri olhou assim, pegou o papel e eu perguntei para ele, no momento que eu perguntei, tu avisa tua mãe sobre os gastos, né? Então quem manda é ela, né? Mas eu não sei
como funciona na casa deles. E ele disse sim. E no momento que eu fiz a pergunta e ele me respondeu, eu fiquei ansioso. Aí eu fiquei ansioso e preocupado, já a minha cabeça já começou a dizer, ela não vai gostar dessa pergunta que tu fez pro filho dela, ela vai se ofender, ela vai voltar, ela vai vir aqui na padaria. Então começou ataques assim que eu fiquei um pouco perturbado e ansioso. E uma cliente que já tinha comprado voltou, eu só enxerguei as sacolas e eu cheguei a ficar nervoso, na hora tremia, eu disse, Senhor, eu só fiz uma pergunta. E aí eu fui ver a outra cliente. Não tinha nada a ver com a história, ou seja, a outra cliente não retornou, não acredito que não se ofendeu, mas eu sofri alguns ataques de ansiedade no momento, nervosismo, fiquei preocupado com aquela situação e vi que foi algo sem necessidade, foi algo que eu não entendi o porquê, mas me incomodou. Eu acabei ainda ficando ansioso, assim, algumas coisas que eu não sentia mais depois do retiro, de Páscoa, era algo que eu não sentia, que eu não me incomodava, eu eu tenho tido paz, mas acho que é oportunidades, que a gente tem para nos reavaliar, para não estar procurando mais a Deus, meditando mais na palavra, se dedicando mais à leitura, nas comunhão mesmo, podendo conversar sobre essas situações. E eu vejo que é uma luta que ainda tem situações que eu vou passar, que eu vou ter que saber como agir, como me portar e não ficar ansioso, descansar no Senhor nessa situação. É verdade. Esse é o nosso caminho, não andar ansioso por coisa alguma, Antes, primeiro ser conhecido diante do Senhor, as nossas lutas, pela oração, pela súplica, realmente para poder encontrar essa paz do Senhor que excede todo entendimento. E graças a Deus, assim, o João já tem entendido esse caminho, que é realmente através da oração. Não tem outra saída, não adianta comer um doce, não adianta ir jogar um futebol, ir jogar um videogame, sei lá, e dar uma corrida. Não, é oração, não adianta tentar suprir de outra forma, porque vai continuar essas situações. Realmente a vitória contra a ansiedade, crise do pânico, essas coisas, é só na presença do Senhor através do Espírito Santo e através da comunhão com Deus. Glória a Deus por isso, que Deus nos ensina o caminho. A escolha é nossa de querer percorrer ele ou não, ou tentar fazer o nosso próprio caminho. Mas Deus é bom, tem falado conosco em relação a isso. O pastor Pedro foi usado nesse sábado, Deus tem me dado algumas palavras em relação a isso, e tem dado oportunidades para a gente estar sentindo essas lutas dos irmãos às vezes, Deus nos dá isso justamente para que a gente possa vencer, e poder ajudar outros, Não é por acaso, João? Que hoje Deus tem te curado, tem te dado essa graça para poder estar ensinando outros amanhã depois, ajudando outros, Deus é maravilhoso. Também, depois nós tivemos o momento do culto, Tivemos a oportunidade de estar junto com os irmãos. Hoje alguns irmãos tiveram algumas lutas para chegar. Estávamos aqui eu, o João, o Gabrielzinho, o Maurício, o Chiquinho, a Marta e a Helena dando culto ao Senhor. O Pablo e a Patrícia hoje não puderam estar conosco, o Wagner também não esteve, mas estávamos aí meditando, perseverando na presença do Senhor, meditando na palavra. Um texto hoje que o Senhor me deu para estar, nós estávamos meditando, foi sobre Neemias, em relação à vida e o quanto foi usado Neemias ali para a restauração dos muros de Jerusalém, e um pouco desse trajeto, até a chegada lá e a reconstrução, um longo trajeto, na verdade, ali aproximadamente 1.500 quilômetros de distância, muitas dificuldades, mais ou menos aproximadamente 4 meses de viagem, muitas lutas, a restauração do povo, aproximar o povo, incentivar o povo ali a realmente abandonar muitas coisas para reconstruir, e ali foi falando um pouco do que aconteceu na época, muitas lutas e dificuldades, o inimigo realmente se levantando contra, utilizando vidas, mas ele sendo fiel, conseguindo concluir ali a reedificação dos muros, e o quanto isso foi essencial, fechar cada brecha, cada pessoa participando ali à frente da sua casa, restaurando ali aquela parte do muro, para que depois de os muros estarem restaurados, houvesse aquela proteção, o povo pudesse ali restaurar
a leitura novamente da palavra, né, junto, em comunhão, né, pudesse restaurar ali, né, a questão do arrependimento, a questão das festas, né, e concluindo tudo mais do que a palavra ia falando, né, e ver quanto Neemias foi usado ali pelo Senhor, né, mas o princípio foi oração, jejum, confissão dos pecados dele primeiro, confissão dos pecados do povo depois, Deus utilizando ali, usando a vida do rei, permitindo, né? E isso nos ensina muitos caminhos, né, João? A gente foi meditando um pouquinho ali da importância das nossas vidas primeiramente, né? Entender aquilo que o Senhor quer falar em relação à igreja. Muitas vezes a igreja vai estar em dificuldades, lutas, precisamos fechar as brechas, precisamos confessar os nossos pecados para que realmente a gente possa ser usado para cumprir aquilo que o Senhor quer fazer, né, através das nossas vidas. Se vocês querem compartilhar algo? Amém. Ele falava sobre os muros, né, sobre as brechas, não deixar as brechas, né, isso me fala sobre, né, como disse, oração, jejum, meditar na palavra, sobre, né, as nossas áreas que a gente foca tanto numa área e esquece outra, acaba dando brecha para ser atacado por ela, e a gente tem que entender que não pode deixar brecha, né, para o inimigo usar. Então é oração, a gente entregar nas mãos do Senhor, mas vigiar, né, sempre vigiando, sempre cuidando para que às vezes não descansar, né, na carne, porque às vezes a gente acha, agora está tudo correto, está tudo bem, eu vou descansar, pronto. Não, a gente tem que estar sempre vigiando, sempre atento, e não, no momento que aparecer uma brecha, entender o porquê daquela brecha, buscar orar, buscar jejuar, buscar entregar ao Senhor e ver o porquê daquela brecha que se abriu, algum pecado, alguma falha que a gente cometeu, e às vezes a gente está tão descansado e não percebe. Então, vigiar sempre para que o inimigo não venha se aproveitar dessas oportunidades, dessas brechas, né? Amém. Isso é a sensibilidade com o Espírito Santo, né? A gente precisa estar sempre sensível. Neemias, ele mostrou isso, muita sensibilidade, muita comunhão com o Senhor. Ele era um cara realmente estrategista, né? E utilizou tudo isso para aproximar o povo, né? Muitas estratégias, e fugiu de todas as estratégias de Satanás também, né? Ali para realmente fazer com que ele caísse, né, e não terminasse aquela reconstrução, né, mas tudo debaixo de obediência, né, esse é o caminho que nós temos aprendido, né, debaixo de submissão. Ali ele, quando teve a liberação do rei para poder retornar, pegou as cartas ali, né, pegou todos os documentos, né, que permitiam que ele retornasse, né, fez com muita sabedoria, debaixo de autoridade, e é isso que a gente precisa para fazer a obra do Senhor, né, não tentar inventar nada da nossa cabeça, mas sempre andar numa estrada que se chama obediência, submissão, e a vontade do Senhor vai se cumprindo através disso, né? Essa é a nossa arma contra Satanás, né? É a obediência, submissão, e o Senhor vai fazendo a obra. Amém, João? Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso domingo, e é até aqui que a gente comenta um pouquinho da nossa semana, e esse é um pouquinho do relatório aqui da comunidade Ramá Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, né? E final do ano temos um retiro, né, João? Amém, sim. Estamos nos preparando aqui, queremos nos organizar mais ainda, mas também convidar os irmãos aí que são mais distantes para poder vir, né, se programar debaixo de obediência e de autoridade. Queremos irmãos que sejam abençoados pelo Senhor, né? Queremos receber, quem quiser vir para Pelotas, tem lugar lá, João, na tua casa? Tem, sempre tem, espaço tem. Glória a Deus, tem um sofá grande lá na sala. Confortável. Dá para receber os irmãos, dá para jogar um colchão lá na garagem, na sala. Lugar tem bastante. E os irmãos estão convidados para estar conosco, né? Se quiser vir fora de data de retiro, pode vir também, a gente vai receber os irmãos. Vai ser um prazer receber vocês aqui em Pelotas. Amém, João? Amém. Vamos ficando por aqui nesse relatório? Vamos sim. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Até a próxima, se o Senhor Jesus não voltar. Amém. Deus abençoe, irmão. Até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Eu aguardo por você. A paz.
Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Amém, meus irmãos. Retornamos então, depois de toda a programação dessa semana. E ficamos contentes para você que chegou até agora, até o fim, perseverante. Aleluia! Aleluia! Tem que ser muito perseverante, né? Ficar aqui nos ouvindo. Sim. E a gente sempre pede, se você chegou aí até agora nos ouvindo, comenta. E ainda estou aqui. Pra gente saber, né? Pra gente saber. Tá aí com a gente. O Moisés é um que sempre comenta, ainda estou aqui. Aleluia. E eu fico contente, né? Porque são irmãos que são fiéis também no relatório, sempre manda ali o seu vídeo. Nessa semana tava ele aí, o Joal, né? Se vocês não conheciam esse irmão, tem acompanhado lá, tem andado com os irmãos lá de Pelotas. E o senhor tem... Pelotas, né? O senhor tem acrescentado alguns irmãos. Sim, né? Fiquei bem feliz essa semana. Vi uns rostinhos que fazia tempo que eu não via, fiquei bem feliz. E eu não vou falar que nomes porque eu não me lembro. Mas semana que vem, de repente, a gente comenta. E ficamos felizes, né, com o que o senhor tem feito lá em Pelotas. Então, vocês acompanharam aí alguns relatórios, né? O relatório aqui meu e da irmã Gisele, eu ia falar Yasmin. A irmã Gisele. E se você, né, puder, compartilhe essa programação. Lembrando, ela fica gravada, então se você não conseguiu acompanhar todo, depois é só retornar, né, e assistir novamente. Não perca nada. Não perca, volta em alguma parte que Deus falou contigo. O Senhor, ele é capaz de fazer isso. Eu sempre creio que através de um relatório o Senhor pode fazer a sua obra, né? E esse programa não é diferente, né? Mas a gente sempre incentiva de você que daqui a pouco segue a página da Web Rádio, segue o Facebook, o YouTube, também baixar o aplicativo, porque a programação é 24 horas, às vezes é ao vivo com o pastor Érico, ou às vezes com outros irmãos, ou até mesmo gravações de palavras, né, que sempre nos edificam, nos ensinam muito. Então, que você seja abençoado e que você possa compartilhar desse conteúdo para que outras pessoas também recebam da bênção de Deus através dessas palavras e direcionamentos. Amém, Gi? Amém, isso aí. Felizes? Muito. Terminamos felizes, né? Contentes. Aleluia. Vencemos mais uma semana. Sim. E isso é motivo de muita alegria. Sim, eu que estou chegando agora, estou me sentindo aqui lisonjeada, né? Com a oportunidade. O senhor tem me chamado já há algum tempo de aproveitar aí a minha cara de pau. A facilidade, né, de comunicação. Olha a palavra bonita, muito, né? Muito mais bonita. Tem que valorizar o que o Senhor te deu. Amém. Não é cara de pau, né? O Senhor te deu facilidade nas comunicações. Então eu vou reformular. Essa parte aí fica só para nós. Tá. Então, bora. Então, o Senhor tem me chamado aí, graças a Deus, eu tenho ouvido e tenho resolvido obedecer, né? Para aproveitar aí essa facilidade que o Senhor me deu, né? De comunicação, essa facilidade de estar aqui, de se abrir, de compartilhar com vocês, né? Então, obrigada pela oportunidade, Ariri. Amém. Obrigada, meus irmãos, que vocês sejam felizes, contentes, principalmente um contentamento com o que o Senhor nos deu a cada um de nós, né? Amém. E principalmente aí alegres e contentes também com o que tem acontecido no nosso meio. Que você possa se alegrar conosco, compartilhar conosco dessa alegria, relembrando esse versículo, né, essa palavra de Deus, que diz que o Senhor ordena bênçãos em meio à comunhão. Então, bora aproveitar a comunhão, meu povo. Bora aproveitar. Se você tem a oportunidade aí de estar mais próximo de algum irmão, esteja, compartilhe. E uma coisa que o Taylor falou essa semana, né, a gente já sabe, já tem aprendido, mas o Taylor ainda enfatizou. Comunhão, meu irmão, não é só estar junto para comer, beber e se alegrar. A comunhão é principalmente saber da dor do teu irmão, saber das necessidades do teu irmão, poder compartilhar da alegria, compartilhar da tristeza, porque a alegria compartilhada é dupla alegria, né, Ari? É verdade. E a tristeza compartilhada é meia tristeza. A alegria ela se multiplica e a tristeza ela se divide. Então, bora aproveitar, né, de tempos de comunhão com alegria, podendo estar junto, independente da situação, que a gente possa se alegrar no Senhor, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, compartilhando um da vida com o outro e sendo felizes, né, na presença do Senhor, porque essa paz que excede todo entendimento só o Senhor que pode nos dar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, finalizamos aqui o programa dessa semana.
Se Deus quiser e Jesus não voltar, estaremos aqui, né, na próxima semana para cumprir com o relatório. E se você, né, puder nos assistir semana que vem, a partir das 3 horas, estaremos aqui no mesmo local. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz e até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau, gente. Eu acho que sim. Vem. Em nome de Jesus. Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.